Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Eu sou Felipe Barbosa, quem está sempre aqui para falar com vocês sobre temas de horror, terror, thriller e sobre Ryan Murphy. Afinal, vocês sabem que um dos principais conteúdos que eu sempre trago para vocês aqui no canal é sobre American Horror Story. Nós temos uma galera aí que está sempre assistindo e comentando American Horror Story comigo. E esse ano a gente tá órfão da série, né? Afinal, já tinha virado costume nosso aguardar aí sempre ansiosos pelo segundo semestre, porque sempre que chegava o segundo semestre, por volta dos meses de agosto e outubro, a gente estava acostumado já com a estreia aí da nova temporada, né? E nesse novo ano de 2020, pela primeira vez, nós não teremos uma temporada nova, já que a produção foi interrompida por causa da pandemia. Mas o Ryan Murphy não nos deixará órfãos, porque, como de costume, ele trouxe aí uma série nova pra gente pela Netflix, com ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Sarah Paulson, que tá sempre aí junto com ele, né? E é claro que o Toga vai comentar, porque é uma série do Ryan Murphy com a Sarah Paulson, como não comentaríamos? Então, atenção, para quem tá interessado em Ratched, eu e Natália, aqui do Toga, vamos comentar sobre a série nesse final de semana. A série estreia na sexta-feira, dia 18, na Netflix. Aí você então vai ter tempo de maratonar os episódios da seguinte forma: assista os 4 primeiros episódios da temporada da sexta até sábado, porque sábado às 5h30 da tarde eu e Nath faremos a primeira live aqui no canal sobre Ratched, comentando o que achamos desses 4 primeiros episódios. E no domingo, às 5h30 da tarde, eu e Nath faremos a segunda live comentando o que achamos dos episódios 5, 6, 7 e 8. Beleza? Então é isso aí, são 8 episódios. Não esquece de maratonar para comentar com a gente nesse final de semana. Já coloca aí nos comentários desse vídeo se você está ansioso por essa série, assim como todos os fãs de American Horror Story devem estar, né? Bom, continuando aqui então, né, sobre o que exatamente será o Ratched, né, do que se trata essa série. É uma série dramática de suspense que conta a história de origem da enfermeira Mildred Ratched. Em 1947, a Mildred chega ao norte da Califórnia para procurar emprego num hospital psiquiátrico muito importante, onde temos experimentos novos e inquietantes que começaram a ser realizados por médicos e cientistas na mente humana. E aí ela vai estar ali numa missão clandestina, se apresentando como uma perfeita imagem do que uma enfermeira deveria ser, né? Uma enfermeira dedicada, trabalhadora. Mas as coisas acabam saindo um pouquinho fora do esperado e ela vai ter que se esforçar ali para se infiltrar no sistema de saúde mental e manipular as pessoas dentro dele e ao redor dele, né? A gente vai ver nessa série então que a Ratched possui uma escuridão crescente aí dentro dela, que é como se ela fosse uma espécie de monstro em treinamento, grande vilã em treinamento. É uma série que vai trazer aí essa ideia de que monstros não nascem, né? Eles evoluem, eles aprendem a se tornar monstros em sociedade. A série vai contar não somente com a Sarah Paulson, mas também com o Finn Wittrock, que também é conhecido aí pelos fãs de American Horror Story, já nos entregou aí um psicopata, o Dan DeMott, lá na 4ª temporada, e vai entregar um psicopata nessa série aqui de novo, então fiquem aguardando aí por ele. Como de costume, o Ryan Murphy tá sempre aí com seu clubinho, né? Como você assiste uma série do Ryan Murphy, já sabe que vai ter ator repetido, porque pra onde ele vai, ele leva os atores junto com ele. E caso você esteja se perguntando aí de onde é essa enfermeira Ratched, de onde ela vem, né? De onde vem essa história? Bom, caso você não conheça, a enfermeira Ratched é uma personagem do livro e do filme Um Estranho no Ninho. Esse filme foi lançado em 1975, dirigido pelo Milos Forman, e foi baseado no livro que tem o mesmo nome, Um Estranho no Ninho, que foi lançado em 1962 pelo autor Ken Casey, né? O filme é estrelado pelo Jack Nicholson, que tá sempre com cara de doido, né? Pra mim, o Jack Nicholson tem cara de doido em todos os papéis que ele faz. Em O Iluminado, pra mim, o Jack tem cara de doido desde o primeiro momento em que ele aparece, e nesse filme aqui
não é diferente, mas enfim, a história de Um Estranho no Ninho gira em torno ali do Randall McMurphy, que é um meliante que depois de ter sido preso, vai se fingir de louco para que ele possa ir para um hospital psiquiátrico e não para prisão, né? Ele quer escapar dos trabalhos forçados que ele teria que fazer como punição. E lá nesse hospital psiquiátrico, ele começa a influenciar os outros pacientes e começa a sofrer uma oposição ali da enfermeira Mildred Ratched. Só que o McMurphy, ele tem um carisma, um poder persuasivo muito grande. Então, ele começa a convencer os outros pacientes a se revoltarem, né? Sem saber que isso vai acabar causando consequências graves para ele. Foi o segundo filme na história a conquistar todos os 5 principais prêmios do Oscar, que são melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator e melhor atriz. E tanto o filme quanto o livro são muito reconhecidos, muito elogiados pela crítica e público no geral. Bom, o que acontece ali então entre a personagem Ratched e o personagem McMurphy? É muito interessante como a visão que nós temos sobre a enfermeira Ratched, sobre essa personagem do filme e do livro, muda completamente de interpretação se você assistiu o filme quando ele foi lançado lá em 75, ou nos anos 80, ou nos anos 90, ou se você está assistindo o filme agora em 2020. Uma coisa nós podemos concordar, a interpretação da atriz Louise Fletcher foi espetacular no papel, não é à toa que ela ganhou o Oscar, né, pela sua atuação. E quando você pesquisa em sites de críticas de cinema, você encontra a galera falando o seguinte, que a enfermeira Ratched é uma sociopata, uma tirana bem cruel e bem sádica que controla os seus pacientes com punho de ferro. Então a enfermeira Ratched se tornou ali pro cinema e pra cultura pop um estereótipo do enfermeiro sendo usado como um instrumento de controle, tortura e poder. Quando você lê o livro, né, eu li o livro para entender um pouco mais do background, você enxerga mais dessa crueldade da personagem. No livro, a Ratched é descrita como uma mulher realmente mais psicótica, sabe? Você enxerga essa frieza e essa maldade dentro dela. A gente vê ela sendo usada como uma agente para garantir a ordem e o controle no hospício através do medo. E você consegue entender por que é tão cruel, por exemplo, quando ela ameaça literal um dos personagens, que ela vai chamar a mãe dele, sabe? Ela não tá simplesmente fazendo uma ameaça fútil, ela sabe que aquela ameaça para aquele paciente é uma ameaça que vai destruir ele por completo. Ela conhece as fraquezas e os medos mais sombrios dos seus pacientes, né? Já no filme, a personagem foi construída de forma mais humana. Isso foi dito pela própria atriz na época em entrevista. A Louise Fletcher, que é a atriz que interpretou ela, disse que ela achou que o impacto da personagem seria muito maior se ela não fosse visivelmente má, se ela fosse somente um instrumento dos poderosos sendo usado ali para causar torturas de forma mais sutil. Você vê que lá em 1975 a intenção do filme ali era trazer uma representação do contraste entre o tradicionalismo e a contracultura americana, que estava ganhando força naquela época. No filme, o personagem principal ali, o McMurphy, ele é representado como se ele fosse um herói que está trazendo uma rebelião para o manicômio. Então, apesar de ele ter cometido crimes, a crítica, o público enxergava o personagem como alguém muito carismático. A intenção era mostrar que, enquanto o Estado enxerga o McMurphy como o cara ruim, o cara errado, um vilão, na verdade a verdadeira maldade estaria na autoridade da enfermeira Ratched, que no seu modo de controlar os pacientes estava destruindo a vida de todos eles. É por isso que na leitura que as pessoas costumavam fazer do filme, a Ratched era vista como se ela fosse o sistema, o Estado, o poder que corrompe. Não é à toa que várias listas das décadas seguintes aí do cinema colocaram ela como uma das maiores vilãs dos filmes. Mas quando você assiste esse filme com a nossa mentalidade em 2020, essa visão muda por completo. Pelo menos a minha mudou. Quando eu reassisti o filme, eu só conseguia olhar e pensar assim, velho, ela não é a vilã e o McMurphy não é o herói. Afinal, a gente tá falando de um estuprador. É um estuprador que mostra claramente que ele não tá arrependido e que ele tá ali pra escapar da cadeia. Quando ele chega lá, ele comete assédio várias vezes contra a enfermeira Ratched e ele tá ali atrapalhando o trabalho dela
dela, enquanto tudo que ela quer é trabalhar, sabe? Assim, é claro que a Ratched não é uma santa, né? Você enxerga assim como ela amedronta os pacientes, ela chega a fazer um dos pacientes cometer suicídio de tanto passar medo nele, não intencionalmente, mas ela é a causa do suicídio dele. Então assim, eu sei que ela continua representando perfeitamente a problemática da forma como certos profissionais de saúde, principalmente saúde mental, agem com seus pacientes e como o Estado se posiciona perante esses casos desde a década de 70, mas hoje em dia é muito mais fácil você não encarar ali o McMurphy como um herói e você acabar, na verdade, se simpatizando em alguns momentos com a enfermeira Ratched no filme. Não no sentido que você vai admirar ela, mas tipo assim, tem horas no filme que você olha ali com tanto nojo do McMurphy que você fala assim, Ratched, pelo amor de Deus, dá um tapão na cara desse moço. Então hoje, quando as pessoas assistem Um Estranho no Ninho, elas acabam vendo ali muito mais a representação do medo que alguns homens sentem da autoridade feminina. A intenção do Ryan Murphy em trabalhar com essa personagem na série dele como protagonista é exatamente aí brincar com essas duas interpretações, algo que eu acho que foi uma escolha bem certeira. E a série foi criada pelo Ivan Romansky, que também escreveu o piloto, mas foi produzida pelo Ryan Murphy. E quem já assiste a séries do Ryan Murphy sabe que ele tem uma preocupação extrema com a mensagem social que ele passa nas suas séries e que ele não é maniqueísta. Os seus personagens têm sempre muitas facetas, eles estão sempre numa área cinza e vai ser muito massa ver isso sendo explorado na personagem. Até porque não é a primeira vez que a gente vai ver algo do Ryan Murphy inspirado em Um Estranho no Ninho, porque nós já assistimos a segunda temporada de American Horror Story, que é Asylum, a melhor temporada da série na minha opinião. Para quem não conhece, nessa temporada da série antológica de horror do Ryan Murphy, a gente acompanha ali os pacientes, os médicos e as freiras que ocupam a instituição mental de Briarcliff em Massachusetts, nos Estados Unidos, na década de 60. E na história, a instituição ali é comandada por uma freira que é a irmã Judy, interpretada pela maravilhosa Jessica Lange. E para fazer o papel na época, a Jessica Lange se inspirou muito na enfermeira Ratched de Um Estranho no Ninho. Tinha muitos trejeitos da Ratched, inclusive essa questão aí das duas personagens, cada uma na sua obra, serem usadas como ferramentas do Estado para garantir o controle sobre os pacientes com os quais ninguém se importa, se encaixa perfeitamente. Até o ambiente do manicômio de American Horror Story, Asylum, lembra em muitos pontos Um Estranho no Ninho. Aquela ideia, por exemplo, do disco com música clássica que ficava tocando o tempo todo, que tinha lá em American Horror Story, foi tirada de Um Estranho no Ninho. Então assim, dá pra gente comparar muitos elementos, e o mais massa é que enquanto em American Horror Story a gente tinha a Sarah Paulson como vítima do manicômio, interpretando a icônica Lena Winters, aqui a gente vai ter ela do outro lado, né, como uma espécie de vilã, uma funcionária do manicômio, numa sede por poder e controle. Eu tô muito ansioso então para poder comentar mais sobre essa série com vocês e sobre o desenvolvimento da personagem Ratched. Não se esqueça então que nós já temos um encontro marcado no sábado às 5h30 para comentar sobre os 4 primeiros episódios e no domingo também às 5h30 para comentar sobre os 4 últimos episódios da temporada. Fico esperando vocês, hein? Um beijo e tchau!